Meu nome é Cieto, sou professor titular da Unicamp e fiz toda a minha carreira universitária, chegando ao pós-doutorado, doutorado, livre-docência, mestrados. Mas tive um momento de grande prazer e alegria recentemente, ao permanecer durante 4 meses na Universidade de Perugia, na Itália, estudando a língua e a cultura italiana. Bom, meu nome é Luiz, eu tenho 25 anos. Bem pouco tempo atrás eu estava morando nas ruas. Minha realidade era um pouco diferente, eu não tinha emprego, não tinha casa, não tinha nada, mas mesmo assim eu sou um cara bastante sonhador. Na Itália, eu estive várias vezes e agora em 2009 estive 4 meses na Universidade de Perugia, especificamente estudando a língua e cultura italiana. E em 2006 eu resolvi me matricular lá na Universidade de São Paulo para fazer um pós-doutorado em Direito Sanitário ou Direito da Saúde. Esse Direito Sanitário me propiciou uma oportunidade de contatos e de estudos no exterior. Então eu analisei quais eram as melhores universidades estrangeiras na área de Direito Sanitário. E a Universidade de Bolonha é a melhor universidade nesta área em todo o mundo. E então eu fui para lá e desenvolvi estudos lá e defendi a minha tese de pós-doutorado na USP em 2006. A minha infância foi bastante precária. Desde pequeno eu já tinha que trabalhar, porque a nossa família é muito pobre. Mesmo sendo sonhador, nas circunstâncias que eu vivia, ninguém acreditava em mim, porque não tinha como ver alguma mudança na minha vida. O máximo que as pessoas conseguiam acreditar que eu poderia chegar é ser igual ao meu pai, um ferroviário. Meu pai, ele é bastante rigoroso, enérgico, cheio de regras, assim, e ele batia muito na gente. Eu e meus irmãos, a gente apanhava e não apanhava de cinta, chinelo, como a maioria das pessoas. A gente apanhava de rabo de tatu. Era um chicote, esse chicote ele ficava pendurado assim na parede. Então, era um símbolo da severidade do nosso pai. Era complicado, machucava tanto que eu tenho marcas até hoje. Eu posso mostrar? Ó, isso aqui eu apanhei. Meu pai, nem lembro qual foi porque eu tenho marcas aqui, tenho marcas na perna, todo o meu corpo, nas costas, da severidade do meu pai. Então isso foi me deixando triste e com vontade de sair de casa. É uma fuga de uma realidade que não está promovendo o desenvolvimento humano, está massacrando, então a pessoa busca uma alternativa. Eu fiz um pós-doutorado em administração da enfermagem com bolsa da CAPES. Isto foi no ano de 1983 e 1984, na Columbia University em Nova York. Eu fiz uma proposta de pesquisas e de estudos a 4 universidades americanas. As minhas propostas foram aceitas pelas 4 universidades e eu escolhi a mais desenvolvida, a mais famosa na área de estudos que eu pretendia desenvolver, que é exatamente a Columbia University em Nova York, né? A Columbia University, naquela ocasião, era uma das universidades top 10, que são as 10 melhores universidades americanas, né? E ela continua hoje nessa mesma posição. Eu, dentro daquele
trem, chegando na Estação da Luz, tudo apertado, aquele monte de gente, pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Aí de repente abre aquela porta e... Estou em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, a maior cidade do nosso país. Medo, espanto, tudo ao mesmo tempo me dominou. As ruas, elas têm um apelo muito forte para caminhos mais fáceis, para satisfação de necessidades mais imediatas. Na década de 80, eu também fiz um curso de administração hospitalar para administradores de nível sênior. O preparo intelectual, ele vai te dar resultado mais demorado, porém muito mais sólido. Esse curso foi feito na Inglaterra e era um curso internacional, em que havia participantes de todo o mundo. Nas ruas a gente acaba conhecendo muita gente. Eu acabei achando um amigo, o Daniel. O que aproximou eu e o Daniel é porque a gente tinha objetivos, a gente estava ali na rua, mas não era o que a gente queria algo mais para a nossa vida. Eu era muito pobre, né? Eu estava morando na rua, eu só tinha uma roupa, não tinha onde dormir, não tinha nada. O cobertor do pobre, do menino de rua, é o jornal velho. A gente pega o jornal, enrola nas pernas, enrola nos braços e aí coloca sobre o corpo e fica lá todo colhidinho, enrolado. E por incrível que pareça, esquenta bastante. Não é igual um cobertor, mas pra mim aquilo lá era o que eu tinha e esquentava. Base é muito importante. Base familiar é extremamente importante. Bom, eu falei um pouco da rigidez do meu pai, mas eu tenho uma lembrança boa dele. Eu lembro de ver meu pai sempre lendo. Meu pai ele só tinha a escola primária, mas ele gostava muito de ler. Isso começou a criar em mim um gosto pela leitura. E engraçado que o Daniel também tinha esse gosto, então a gente ia junto para a biblioteca, a gente passava horas e horas lendo. Eu gostava muito de ler Machado de Assis, li várias obras dele, Dom Casmurro, várias obras da literatura brasileira. A biblioteca é um mar de conhecimento, é um mar que não tem fim. Então, é preciso que tenha alguém que me ajude a nadar, para que eu consiga atravessar aquele mar, senão eu me perco no labirinto que é uma biblioteca. Não só ler, mas a gente sempre gostou muito de música, boa música. Lá na biblioteca municipal tem as cabines, e a gente entrava na cabine e ficava ouvindo música clássica, Beethoven, Chopin, Mozart, entre outros.
Ele deu um início muito forte, muito importante para o curso de enfermagem, porque ele já enxergava que o curso tinha força e fez com que ex-alunos fossem seguidores, e são pessoas que defendem o nosso departamento com unhas e dentes. A Unicamp é o meu campo de trabalho como professor. Eu cheguei lá em 1976. Organizei todo o curso, toda a faculdade de enfermagem, que passou a funcionar a partir de 1978. Eu queria, então, dizer para o senhor que eu tenho orgulho de ocupar esse cargo, que um dia foi seu. Eu tenho orgulho de ter sido formado aqui, nessa escola que o senhor fundou, e agradecer ao senhor por tê-la fundado, por ter aceitado o desafio de montá-la, mesmo sabendo que não tinha todas as condições necessárias e ideais para fazer isso, e de fazer o melhor possível. Eu acredito que eu faço parte desse melhor possível e eu tenho muito a agradecer ao senhor por causa disso. Fui convidado para organizar e dirigir o Departamento de Enfermagem do Hospital das Clínicas da Unicamp, que é o local onde os estudantes de medicina e de enfermagem desenvolvem as atividades práticas. E, naquela ocasião, eu participei do projeto de construção do prédio do Hospital das Clínicas, lá em Barão Geraldo, em Campinas. E o verdadeiro sucesso não é medido por bens adquiridos, mas é medido por pessoas ajudadas, pela qualidade de serviço prestado, pelo direcionamento espiritual que a pessoa toma na vida. E eu tenho absoluta certeza, por experiência, por convivência, por tudo que a gente sabe, que essa é a experiência do Dr. Cieto. A utilidade dele, o benefício que ele traz como pessoa, como ser humano, ele é marcada por essa estrutura cristã de vida. Participei da organização dos vários departamentos e fui eleito também como membro do Conselho Diretor do Hospital, do Conselho de Administração do Hospital das Clínicas, que é o órgão máximo de direção do hospital, é o colegiado que dirige todo o hospital. Só agradecer que tudo isso foi possível, porque a gente teve toda a contribuição sua inicial nesse departamento de enfermagem, nessa história da enfermagem. Você foi muito importante e é importante na história da nossa enfermagem. Muito obrigada. A gente ia sempre para Santo Amaro. A gente dava um jeitinho, nosso jeitinho lá, e a gente ia para Santo Amaro. E como a gente só tinha uma roupa, a gente chegava na represa, tirava a roupa, tomava o banho e aí já lavava a roupa também. Aí a gente tinha que ficar pelado, né? Não tinha outra roupa para se vestir. Deixava a nossa roupa lá no sol. Aí ela secava. A gente colocava a roupa e dava um jeito de voltar para o centro de São Paulo novamente. Nas ruas a gente não tem o que comer. E a gente tem que usar a criatividade para conseguir o que comer, né? Eu ia muito para a biblioteca, eu e o Daniel, e a gente pegava o livro emprestado. E a gente chegava nas quitandas e tentava pedir, tem como você me dar algumas frutas, algumas bananas. Como a gente estava com o livro emprestado, a gente deixava o livro, vou deixar aqui como garantia de que eu vou voltar. Que a gente fez isso algumas vezes, assim, que não tinha
como, e a gente precisava comer. Só que o vazio não para em pé, né? Sim, eu atingi o cargo, assumi o cargo de professor titular, que é o cargo mais elevado na carreira universitária, através desse concurso de provas e títulos, que é também composto, que é defendido perante uma banca examinadora com 5 professores titulares, sendo que 2 são da própria universidade, da Unicamp, e 3 professores da banca são de universidades públicas de fora da Unicamp. E eu consegui, com todos os examinadores, em todas as provas, a nota 10, nota 10 que era a nota máxima também. A visão cristã que uma pessoa tem nos anos mais tenros da vida, mesmo que não sejam compreendidos pela criança, mas que tenham vindo de uma fonte sólida como os pais, ela vai determinar a escolha que essa pessoa fará nos tempos de dificuldade, nos tempos em que ela vai ter que delimitar o rumo da sua vida. Senhor, queremos agradecer por tudo que tivemos no dia de hoje. Quero te agradecer pelo lugar que a gente tem hoje para dormir mais em paz. Nos dar um bom dia amanhã, que possamos conseguir boas coisas e um bom lugar para dormir. O que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vem ouvir minha voz, não me deixe só. Se a sua face eu não posso ver, me faça sentir o seu calor. Você precisa ter fé. E para isso você tem que ter fé em Deus, nesse Deus correto. E não simplesmente fé em alguma coisa qualquer. Vem me aquecer, não quero esquecer de olhar para a cruz e lembrar aonde devo caminhar. Me leve, Pai, para junto de Ti, em Seus braços vou descansar. Cansado estou, mas eu sei que o Senhor ao meu lado sempre estará. Após 6 meses de estudo individual, não entrei em cursinho para vestibular, mas estudei sozinho e consegui ingressar na Faculdade de Direito, e eu escolhi o curso noturno porque nessa ocasião eu já trabalhava, já era enfermeiro diplomado e já trabalhava, inclusive tinha 2 empregos. Eu trabalhava na indústria de automóveis Volkswagen e trabalhava também no Serviço Público Federal. A gente não estava feliz morar na rua, né? E a gente queria algo melhor, queria arranjar um lugar para a gente morar. E aí a gente conheceu uma pensão, a pensão do Seu Benedito. O Seu Benedito era um cara muito gente boa. Tão gente boa que ele aceitou que a gente morasse o mês todo na pensão, acreditando que durante esse período, desses 30 dias, a gente fosse conseguir um emprego. O final do mês chegou e a gente não conseguiu um emprego. E aí, mas quanto que deu? Aí ele fez a soma lá, a gente pegou um papelzinho, escreveu o valor e pendurou lá. Guarda aí que a gente vai pagar. E aí passou muito tempo e a gente sempre nessa do papelzinho. A gente não conseguiu pagar tudo, faltou um pouquinho ainda. E aí, como a gente não tinha como pagar tudo, a gente deu um jeito de escapar, né? E porque se ele acordasse, ele ia cobrar e a gente não tinha como pagar.
A minha primeira faculdade foi a Faculdade de Enfermagem. Em 1953, eu fiz o exame vestibular para ingresso na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, da USP. E, aprovado neste vestibular, iniciei, então, o curso, que tem a duração de 4 anos, e concluí este meu primeiro curso em 1957. A gente tinha que ficar passando de uma pensão para outra, porque a gente não tinha como pagar e ia na boa vontade das pessoas, tentando, a gente vai pagar no final do mês, tal. E legal que com todas as dificuldades, a minha amizade com o Daniel só foi aumentando. Nossa amizade era tanto, se a gente pegava uma maçã, por exemplo, a gente dividia no meio, na metade para cada um. Tudo a gente dividia. E logo o Daniel ele conseguiu um emprego de tintureiro. E ele conseguiu um quartinho, que na verdade era um porão. Aí assim em cima tinha uns canos que ficavam embaixo do teto, assim, não tinha nada que protegesse. Aí quando chovia, ou sei lá, tinha uns vazamentos. E quando vinha a goteira, a gente tinha que dormir sentado. A gente sentava e aí a goteira ficava no meio da gente. Então era eu, Daniel e a goteira. Mesmo ele tendo conseguido esse emprego de tintureiro, ele tinha um salário, mas era um salário pequeno. E eu ainda não estava trabalhando, só dava para pagar um quartinho, né, esse porão. Então era o que a gente tinha. Quando eu ingressei para a Faculdade de Enfermagem na USP, eu tive que fazer um preparo todo adequado. Tive que estudar bastante para conseguir passar no vestibular. E a partir desse estudo do vestibular para minha primeira faculdade, eu verifiquei que a vida era uma vida de estudos. Além de ser uma vida de luta. Além de ser uma vida de lutas. A partir do meu primeiro curso, eu não parei mais de estudar. Creio que não vou parar, a não ser a hora que eu repousar para sempre, né? Havia lá em casa o que nós conhecíamos na época por rabo de tatu. E o cobertor de pobre é jornal. O meu amigo Daniel, que tem uma história similar também. Então a gente lavava a roupa na represa e ficava aguardando a roupa secar, ficávamos nus. Inicialmente ele se associou ao mesmo esquema de pouso nas ruas, nas praças, prédios em construção, automóveis abandonados que a gente entrava e dormia ali dentro. Então eu tenho um itinerário que vai de menino de rua até professor da Universidade de Columbia, da Columbia University, nos Estados Unidos. Sabe, a fé é extremamente importante. Deus realmente supre as nossas necessidades, mas Deus não faz por nós aquilo que nós devemos fazer por nós. A nossa vontade é despertada e nós temos que corresponder com essas coisas. Nós temos que buscar, nós temos que correr atrás, temos que madrugar. Nós temos que pagar um preço. No caso do Torcieto, por exemplo, ele se descobriu lendo alguns livros, indo para a biblioteca. Ele não tinha ainda todas essas perspectivas que a vida tinha apresentado para ele, mas ele já tinha descoberto o caminho. E quando ele viu que o caminho era esse, que havia um preço para ser pago, ele decidiu pagar esse preço. Fé em Deus, decisão própria e muita força de vontade.
É complicado resumir a vida do Cieto, porque o Cieto é uma pessoa muito ativa. Ele não admite que alguém tire uma nota mais alta do que ele. Então, todos os cursos, e doutorado, mestrado, a nota dele é sempre 10. Defesa de tese é sempre 10. E eu nunca assisti ao Cieto estudando que tirasse uma nota inferior à nota 10, em tudo. Ele é muito inteligente. As condições desfavoráveis não são limitadoras para que uma pessoa consiga galgar o mundo da leitura, da educação e mudar de vida. Querer é um passo para poder. Todos os homens nascem iguais, mas a leitura, essa sim, faz a diferença na vida. A educação forma caráter. A educação, ela lima, ela tira as rebarbas da personalidade. A educação te dá riqueza, não material necessariamente. Ela dá riqueza humana, herança humana. O que te torna humano é o fator educacional. Eu poderia ter me transformado de menino de rua num marginal, mas Deus me livrou e Deus me sustentou e eu consegui seguir o outro caminho, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da fé, o caminho do direito, né? E eu dou graças a Deus por isso. Eu não posso imaginar se um dia tivermos, não vamos nos ver mais um outro. Não sei o que ia acontecer. Não tenho a mínima ideia. Eu sei que eu sou mais apegado a ele do que com meus irmãos, que hoje não tenho mais. Do fundo do meu coração, muito obrigado, Senhor. A Deus eu devo tudo e a Deus eu devo dar a glória também. Amém. Deus vê em suas lágrimas a força para vencer e ouve seus pedidos e quer te ver crescer, mas sei que é difícil crer, mas não